Olá, eu sou o Lorival Santana, você está no Earth News Terra e nós estamos com o historiador Rafael Iores, professor da Universidade de Denver, no Colorado, e que acaba de lançar um livro que ele co-editou, o Amazônia no século XXI, Trajetórias, Dilemas e Perspectivas, da editora Alameda. 35 autores, ou seja, um livro escrito a 70 mãos, que ele coeditou com o irmão dele, Antônio Augusto Rossoto Iores, que é da Universidade de Cardiff, no país de Gales, no Reino Unido. Rafael, é um grande prazer ter você aqui com a gente. E eu já começo com uma pergunta. Você é um historiador que está baseado nos Estados Unidos, está se transferindo agora para Paris. O que te levou a editar esse livro? Muito obrigado, Lorival, pelo convite. É um prazer imenso estar aqui e saber, na verdade, dessa proposta, desse programa, que eu acho que tem um papel fundamental para desempenhar no nosso país, no Brasil, né? Eu estou aqui emigrado nos Estados Unidos, mas continuo muito envolvido com as questões brasileiras, eu estudo, eu pesquiso e também como pessoa, como cidadão brasileiro, estou muito interessado, né, nessas questões. Eu acho que é essencial, né, termos novos veículos, canais para conversarmos e pensarmos coletivamente e criticamente sobre as questões do meio ambiente no Brasil e especialmente da Amazônia. A Amazônia é o grande carro-chefe, eu imagino, eu entendo, para a retomada de um desenvolvimento mais inclusivo e mais sustentável no Brasil, e é fundamental, o carro-chefe é a grande questão da imagem do Brasil no mundo, né, nos próximos anos. Então, muito obrigado pelo convite. Eu aproveito aqui a deixa para mostrar a capa do livro, né, que realmente é um livro que a gente está muito feliz de ter publicado. É interessante essa foto que foi escolhida para ser a capa, que é esse entrar num grande rio da Amazônia, né, que é mais ou menos a ideia, né? Como é que a gente pode entrar nesse tema tão imenso, tão complexo, tão variado que é a Amazônia, né? Então é por isso, é fruto de um esforço coletivo de acadêmicos, de especialistas em diferentes áreas, de diferentes disciplinas do conhecimento, de biologia, antropologia, de ciência política, história, mas também de ativistas, de militantes, de vozes indígenas, de vozes campesinas, de artistas, né, que estão há muito tempo envolvidos trabalhando com a Amazônia. A ideia era exatamente essa. Nós fizemos vários workshops ao longo de vários anos. É um projeto que envolveu pessoas baseadas em 3 diferentes continentes do mundo, né? E a gente está muito feliz de agora apresentar isso para o público como um convite a esse diálogo, como pensar a Amazônia hoje, né? Qual é a trajetória amazônica, como pensar e repensar e reconstruir e reconduzir, talvez, né, a imagem, reconceptualizar a imagem da Amazônia para o nosso futuro como país, como nação e como mundo, né? O papel da Amazônia também em questões muito mais amplas que vão além do Brasil. Quais são os seus dilemas, quais são as suas perspectivas? A gente espera que ajude a incluir mais vozes, né? E nesse esforço coletivo podermos pensar e informar políticas públicas novas, né? Que tem uma outra perspectiva em relação à Amazônia e à temática ambiental do nosso país. Rafael, logo no início, no prefácio, você faz uma observação que tem tudo a ver com a proposta do Earth News Terra. Eu vou ler um trecho aqui. Você estava falando da falta de museus, são raros os museus na própria Amazônia, e com isso se perdem informações importantes. Você diz, abre aspas, desde tempos antigos, os agricultores indígenas sabiam que os solos da Amazônia, em sua maioria, são pobres e que a rica floresta cresce pela adubação constante promovida pela ação de fungos e micro-organismos. Os povos indígenas desenvolveram técnicas milenares de produção de terras pretas, adubadas, férteis, com que manejaram grandes áreas da floresta. Isso era novidade para mim, não sabia. Com plantas comestíveis. Sabemos também hoje do que há 40 anos o que fazer, mas sabemos hoje melhor sobre o que fazer, mas ainda hesitamos no saber como fazer. E isso é exatamente o que a gente está propondo no Earth News Terra, que a gente ouça, observe os povos que moram na floresta, que conhecem a floresta como ninguém, mas esse conhecimento, essa cultura foi menosprezado, né, nesses últimos 500 anos. Você acha que
Ainda temos como resgatar esse conhecimento? É a nossa esperança, e é a proposta mais ou menos do livro, né? A inspiração do livro, do projeto, que, de novo, né, também se expressou ao longo de workshops, de várias outras atividades envolvendo, inclusive, atores mais diversos, inclusive, do que a gente conseguiu incluir no livro, né? Embora sejam aí 70 mãos, como você colocou, ainda tem várias outras pessoas participando de outros projetos correlacionados, né? Agora, isso é absolutamente verdadeiro e necessário de ser dito em voz alta, né, Lorival? Pararmos de pensar na Amazônia como essa região imensa, mas isolada do país, né? A Amazônia sempre esteve diretamente, intrinsecamente envolvida no projeto, nos projetos, infelizmente, em sua grande maioria, expoliatórios e colonizadores colocados, né, a partir da chegada dos europeus no continente do Novo Mundo, e nessa visão muito etnocentrista e de menosprezar, né, as culturas locais e as atividades, as formas de ocupação humana locais. E a narrativa sobre isso se colocou ao longo da história, né? Essa narrativa de talvez um Éden perdido ou algo que tem que ser dominado, né? Essa coisa meio ameaçadora que a Amazônia, que ela é tão imensa, tão grande e que tem que ser dominada. E nada disso ajuda. E cada vez mais que a gente, na verdade, ouve e se coloca a entender a realidade amazônica, a gente descobre várias questões, entre elas isso, né, que a Amazônia não tem nada de isolado e de algo que intocado. A região amazônica, né, em toda a sua expansão na América do Sul, ela sempre fez parte de trajetórias migratórias humanas. Cada vez mais que a gente estuda mais, a gente descobre, inclusive, mais antigas. Hoje em dia se fala em 10 mil anos, talvez até mais do que 10 mil anos, né, populações lá em grandes fluxos de levar alimentos. Por exemplo, hoje em dia existe uma hipótese de que o cacau, que até recentemente se entendia vem do México, talvez, na verdade, tenha uma outra espécie amazônica que foi levada da Amazônia para o México, ou seja, ao redor, né, através do continente americano. Então, a existência humana sempre fez parte desse ecossistema ambiental e humano da Amazônia. Foi graças a essa também esse trabalho humano com a terra, né, das populações seminômades ou nômades da Amazônia, que se enriqueceu também esse ecossistema ao longo de milênios de anos. Então, a gente querer entender a Amazônia nessa visão expoliatória e de fora, né, pensando a Amazônia como algo isolado, como algo que a gente é que vai trazer de fora as soluções e os entendimentos, é o que tem nos levado a essa situação de hoje, onde a gente tem esse grande desafio, né? O que fazer com isso? E ainda temos tempo, eu acho, para reorganizarmos a nossa visão sobre a Amazônia e certamente, né, interagirmos com e na Amazônia de uma maneira mais sustentável e mais inclusiva. Ou seja, sustentável do ponto de vista ambiental e, inclusive, do ponto de vista desses atores locais, dessas vozes, desse conhecimento local, que é absolutamente imprescindível, senão continuaremos repetindo os erros do passado. Pois é, e acho que um primeiro trabalho, não sei se você sente isso também, os coautores do livro sentem isso também, que uma primeira tarefa talvez seja convencer ou dizer para esses povos que estão lá que o conhecimento deles tem valor, né? Você pega a realidade de um jovem indígena, muitas vezes a necessidade principal que ele tem é de aprender bem português, né? De estudar o máximo que puder para se inserir na sociedade fora do mundo indígena, que é onde está o valor, né? O valor em termos tanto psicológicos, de autoestima, quanto o valor material também, né? Esse é um desafio muito grande, despertar para esses povos o valor do que eles têm lá, né? Sem dúvida, eu acho que isso passa por isso que você falou, mas também talvez mais por criarmos canais, né, para que eles consigam, de fato, ter a sua visão, o seu entendimento, as suas vozes incluídas na conversa. Eu acho que as populações... bom, em primeiro lugar, a Amazônia é muito diversa. Essa é uma outra coisa que a gente tem que romper, né? Tirar essa amarra epistemológica de generalizar, homogeneizar a Amazônia. A Amazônia é imensa, mas ela também é muito diversa. Você tem diferentes formas de ocupação humana que vão desde megacidades, com desafios urbanos tremendos, né, com favelas, com problemas de saneamento público, de fornecimento de água, de atividades econômicas e industriais, a populações, né, de fato inseridas numa presença, né, nas florestas de maneira muito tradicional. Então, essa diversidade tem que ser colocada. Eu acho que as populações, digamos assim,
mais tradicionais, elas, na verdade, têm muita ciência do valor do seu conhecimento, da sua cultura. A gente é que não permitiu, ao longo da história, que eles pudessem expressar isso. A gente não incluiu, da mesma maneira que a nossa visão epistemológica ocidental do conhecimento, né, fosse colocado num diálogo com a visão deles e as vozes deles. Mas é óbvio, também passa por isso, darmos espaço e mostrando que a gente quer ouvi-los para que eles também se sintam, né, e se sintam confortáveis para colocar essas visões, desde as populações, digamos assim, mais tradicionais, até populações, por exemplo, o ribeirinho, o pobre de uma grande cidade da Amazônia, né, que também tem um outro conhecimento que já é mais, digamos assim, miscigenado ao longo da história, seja do ponto de vista étnico, seja do ponto de vista cultural, que também tem que abrir espaço. Portanto, são canais no plural, né? Eu acho que é isso, pensar a Amazônia no plural faz parte também desse esforço. Nós temos que começar a pensar nas Amazônias, talvez, né? No sentido de que são várias realidades que vão requerer, portanto, abordagens, né, diferenciadas, diversificadas, porque são desafios também amplos, complexos e diversos. Logo no início do livro tem um dado que até eu levei um susto, assim, quando vocês dizem que a Amazônia são quase 7 milhões de quilômetros quadrados, né? Aí eu fui, qual que foi a minha primeira reação? Não, não pode ser, porque o Brasil é 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, a Amazônia é metade, ou se você considerar a Amazônia legal, é 60% do território. A gente tem aqui no Brasil até eu tenho essa tendência de esquecer, né, que a Amazônia é multinacional, né? Claro. São o quê? 9 países, né, que fazem, que É. são amazônicos, né? A gente é brutal isso, e é claro que tem a ver com a nossa colonização, né? A gente dá as costas. Eu que percorri esses países todos, os países da América do Sul, eu fiz reportagens em todos eles, né? Com exceção da Guiana, até a Guiana holandesa, o Suriname, eu fiz reportagem lá. Só não fiz na Guiana inglesa e no departamento ultramarino da Guiana francesa. E, no entanto, a gente esquece, né? Assim, que tem o Equador, tem a Bolívia, tem o Peru, tem a Colômbia, tem a Venezuela, esses países, principalmente a partir do Equador e Peru, né? São países muito amazônicos, né? A Colômbia e a Venezuela, principalmente também. E a gente não tem muito esse diálogo, ou tem no meio acadêmico? Eu acho que ainda tem que ser ampliado. Eu acho que já existe um esforço, já existe algumas interações conjuntas, né? E eu acho que o grande ator que tem que se incluir mais nisso é de fato o Brasil. Nós temos uma tradição muito grande de dar as costas para a América Latina, para a América do Sul. Acho que, de novo, isso é uma coisa que tem sido desdoutorada nos últimos anos, mas ainda requer um grande esforço. Só para exemplificar um pouco essa questão, quer dizer, na verdade, o país, em termos territoriais, o percentual do seu território que é mais amazônico é a Bolívia, né? O que é surpreendente, né? Ou seja, a gente pensa a Amazônia sempre no território brasileiro, e de fato é uma realidade plurinacional. Se a gente pensar nessa questão aí da Guiana Francesa, né, a Amazônia também é uma realidade europeia, porque ela tem uma administração que vem de Paris, né? Ou seja, então é de fato uma realidade internacional, que requer, portanto, também uma abordagem, né, e não só diversa do ponto de vista do conhecimento e dos atores a serem envolvidos, mas também do ponto de vista de uma governança, né, se a gente quer pensar em novas políticas públicas no sentido mais amplo, que vão requerer também atores, né, que vão envolver diferentes estados, diferentes atores locais e regionais e nacionais e transnacionais, ou multilaterais do ponto de vista continental e global também, né, até porque atores que podem e interferem na Amazônia, sejam eles atores privados no mercado, atores econômicos, sejam eles atores multilaterais, organismos de governo, têm que ser incluídos nisso para podermos repensar isso de uma maneira mais efetiva. Pois é, quando a gente chega nesse nível da discussão, é claro que vem o debate sobre a soberania, né? Eu até uma vez eu fiz uma observação sobre isso, né, que a Amazônia era multinacional e apanhei nas redes sociais, né, porque existe o tracionamento, né, dessa discussão, como se houvesse alguma ameaça à soberania brasileira sobre a Amazônia, como se só existisse, né, a Amazônia brasileira. Como combinar a soberania nacional, essa visão de território, de Estado, né, de controle do território, com essa ideia de, você citou até não só conhecimento, mas governança. Claro que você está pensando na gestão da bacia, né, hidráulica, fluvial, né, na gestão da floresta.
tudo isso. Há uma experiência que é muito mais comum na União Europeia, por exemplo, essa discussão, né, do que aqui na América do Sul. Como levar adiante essa conversa? Eu acho que passa por vários esforços, né? Primeiramente, eu acho que, de novo, a gente tem que sair dessas amarras de entendimento, né? Como eu citei essas amarras maniqueístas, binárias, de pensar ou como algo distante, isolado, mas rico, que tem que ser, né, que é fantástico, abundante, né? O Éden tropical do passado, ou como algo ameaçador, que tem que ser domado, né, que tem que ser explorado de uma maneira assim exorbitante, porque é lá que a gente vai fazer riqueza rapidamente e vai sair de lá, né? E são amarras que não nos ajudam a pensar a realidade, de fato, a complexidade da Amazônia. Da mesma forma, eu acho que a gente tem que romper essas amarras de pensar ou é só o Brasil que vai administrar a Amazônia, ou a gente tem que entregar a Amazônia para a comunidade internacional, essa coisa difusa, que ninguém sabe o que seria. Né? Não passa por aí. Por bem ou por mal, nas próximas várias décadas, eu acho que não, eu não vou ver algo diferente disso no mundo enquanto vivo, no sentido de que a gente vai continuar existindo uma realidade estatal. Ainda vamos viver no mundo de Estados-nações. Portanto, passa, né, evidentemente, por políticas nacionais. É uma política que vai ser liderada, eu diria, tem que envolver atores locais, regionais, mas o grande ator, por exemplo, no caso brasileiro, só para trazer de volta a questão amazônica para o caso brasileiro, que é o grande, né, a maioria da Amazônia está no Brasil, o Estado brasileiro que tem a capacidade mais efetiva de poder reorganizar políticas públicas, né, de uma maneira nova. Então, é essencial que passe pelo Estado brasileiro. Mas isso não necessita que tenha que ser feito à exclusão de cooperações internacionais. Nós temos, inclusive, artigos no livro que falam sobre isso, governança global, cooperação internacional, o papel de atores internacionais nisso, em diferentes aspectos, seja eles questões de segurança, seja eles questões mais ambientais mesmo, né, acordos de cooperação. Ou seja, eu acho que passa por isso, pensarmos, de fato, numa riqueza, numa rede de atores, de novo, locais, regionais, nacionais e cooperações internacionais. Um governo brasileiro reorganizado de maneira, diria, em primeiro lugar, mais democraticamente organizado e mais ativo, né, do ponto de vista de querer fazer políticas públicas mais inclusivas na Amazônia, vai ter papel, inclusive, vai ter condições, inclusive, de negociar com com a comunidade internacional, sejam atores estatais, seja a ONU, sejam organismos internacionais, com mais altivez, com mais voz. Diz, não, nós vamos implementar, mas nos ajudem, seja com financiamento, seja em ordenamentos novos de gestão regionais, de bacia, né, que incluam diferentes países. Eu acho que é isso, é na base de tentarmos incluir, de novo, né, diferentes atores e ao longo de novas maneiras de pensar e conceber políticas para a região. E aí a gente entra na discussão também sobre a produção de ciência, né? A Amazônia é algo único e é por isso que a gente não consegue, felizmente, talvez, importar soluções para a Amazônia. A gente está acostumado a importar todas as nossas soluções, né? Nossos automóveis são importados, enfim, nossos eletrodomésticos, as tecnologias deles, né? Eles podem ser fabricados aqui, mas o know-how, a patente vem de fora. A gente não é um país que que investiu, né, no conhecimento a ponto de fazer tecnologia, fazer pesquisa e desenvolvimento em grande escala. E aí, de novo, o seu livro traz uma proposta, uma preocupação que tem tudo a ver com o que a gente discute aqui no Earth News Terra, e eu vou ler, então, mais um trecho do livro. Vocês dizem no prefácio: para responder a esses desafios, deveríamos contar com a presença do Estado na região e com numerosos institutos, centros de pesquisa, universidades, pós-graduações e laboratórios em cada um dos biomas, não só na Amazônia, né, mas na Mata Atlântica, no Pantanal, no Cerrado, nos Pampas, isso sou eu que estou dizendo, e diferentes mesorregiões. Há somente 2 jardins botânicos, um em Belém e outro em Manaus. Isso aqui que eu vou dizer agora é incrível. Só 2 pós-graduações em nível de doutorado em botânica, nenhuma dedicada ao estudo dos fungos, que você estava lá, que contribuiu para o enriquecimento do solo, né, a estratégia dos indígenas para melhorar a agricultura na Amazônia, e uma só pós-graduação em linguística, e são 150 línguas indígenas ainda vivas. Isso bate muito também com a preocupação da Academia Brasileira de Ciência, que em 2008 lançou uma proposta que na época custaria
36 bilhões, 30 bilhões de reais ao longo de 10 anos. Hoje seriam menos de 60 bilhões de reais ao longo de 10 anos, 0,04% do PIB do Brasil, né? E para fazer isso, investir em pós-graduações, em centros de produção de ciência e tecnologia, já bastante aproximados da indústria, do mercado, né? Para gerar patentes realmente, gerar produtos que trazem riqueza para os povos locais e para o Brasil e para o mundo. Aí existe a discussão sobre a biopirataria, né? Sobre o roubo das patentes. Como é que a gente consegue desenhar esse processo e trazer de uma forma benéfica a ciência de fora, as universidades, os laboratórios, os institutos e as empresas que estão de fora, aproveitando que você está nos Estados Unidos e indo para a França. Pois é. Não, então, faz parte desses desafios, né? Primeiro, assim, há muito que se desenvolver ainda, mas a Amazônia já tem, na verdade, né, importantes institutos de estudos, do INPE, a UNAIA, né, o Núcleo de Altos Estudos da Amazônia, nesse caso em Belém, e tem, claro, uma comunidade acadêmica, né? E tem pessoas também fora da região amazônica, como eu, no caso, e vários outros, né, baseados em outras partes do Brasil e do mundo, que também estão muito integrados nisso. Eu acho que esse meio, digamos assim, acadêmico ou científico, né, de produção do conhecimento é um dos instrumentos mais importantes, né, de demonstrar esse caminho da cooperação internacional com atores, né, de diferentes regiões do mundo interessados. Acho que existe uma grande simpatia, empatia, até preocupação, né, de aprofundarmos essa interação. Claro, há um longo caminho para fazer, mas seja 60 milhões ou seja 100 milhões, isso é possível fazer também, né? A gente tem, acho que tem um pouco esse ar sei lá, fatalista, né? De que a realidade é meio que perdida por dados desafios que são imensos. Mas a gente pensar que 100 milhões podem ser o Brasil, especialmente com cooperação internacional, seja o Fundo Norueguês ou outros fundos internacionais, poderia, uma proposta, um trabalho bem feito de propor esse tipo de interação com a comunidade científica, né, nacional, regional, latino-americana e internacional, né, liderar esse processo. Acho que haveria grande espaço para isso, muita empatia, muito interesse em fazer isso. De novo, passa por repensarmos como fazer isso e termos novas políticas públicas, né, e inclusive voltando àquela questão do espaço para as vozes locais. Eu acho que existe esse espaço, esse interesse, essa empatia de fora, também os atores locais estão lá, prontos, né, para nos oferecerem mais o conhecimento deles, histórico, tradicional, sobre isso, né? A gente tem que partir um pouco dessa visão também de que é a ciência ocidental que vai ter todas as respostas. A ciência ocidental tem um saber, digamos assim, né, dito o saber crítico, eles têm o saber prático, né? E não se trata de um superior ao outro, se trata, na verdade, a necessidade de interação com isso. Então, são desafios imensos. Há atores internacionais privados que são expoliatórios, que fazem biopirataria, que estão lá para fazer mineração ilegal, assim como há atores internacionais de mercados que podem, né? De novo, passa aí também por um redesenho de políticas públicas liderados por atores locais, estatais, nacionais, regionais, mais interessados em repensar essas políticas públicas, também ter esse diálogo, essa interação também com atores de fora. Claro, é um grande trabalho a ser feito, mas lidar com a Amazônia é um grande desafio por si só, então faz parte disso. Estamos chegando ao final da primeira parte dessa conversa com o Rafael Iores, que está lançando o livro Amazônia no século XXI, Trajetórias, Dilemas e Perspectivas, pela editora Alameda. Ele co-editou esse livro com o irmão dele, o Antônio Augusto Rossoto Iores, da Universidade de Cardiff, no Reino Unido, e é um livro escrito a 70 mãos, com 35 autores e que tem dimensões amazônicas, 540 páginas. Mas essa é só a primeira parte da conversa. A gente volta na terça-feira. Obrigado, Rafael, e até lá. Muito obrigado, prazer é meu.